Destaque pra gente. Bom, eu acho que o Calçade falou com razão dos méritos do Atlético, não dá para tirar os méritos do Atlético, mas é evidente que, diante da diferença absurda de qualidade de elenco, de qualidade de jogadores, eu acho que o resultado passa muito mais pela incompetência do Flamengo, pela inoperância do Flamengo do ponto de vista ofensivo no primeiro tempo, a gente pode dizer, né? De novo, contra um time muito fechado, foi um time que não conseguiu criar praticamente nada. De novo, foi um time bagunçado defensivamente, então sofreu os gols que sofreu na primeira etapa e poderia até ter sofrido um outro no contra-ataque. É impressionante como o Flamengo sofre com os contra-ataques em momentos do jogo que não é para sofrer ainda com isso. Então, se você tomar o terceiro gol do jeito que tomou, beleza, uma aula de contra-ataque do Atlético Paranaense. Mas no primeiro tempo ainda não se justificava tomar aqueles gols e aqueles contra-ataques da maneira que tomou. Então foi um Flamengo de novo bagunçado defensivamente, de novo inoperante ofensivamente. Pode ser que o Renato na entrevista traga à baila os números, né? Então, 77% de posse de bola, 25 finalizações contra 5, mas nesse caso especificamente, eu acho que isso vale pouco, né? Vale pouco porque foi muito mais na base do abafa, foi muito mais na individualidade dos jogadores, que se a gente for perceber como que aconteceram as principais chances, sobretudo no começo do segundo tempo, aconteceram na individualidade ali dos jogadores, em jogadas de dribles individuais, né, de quebra de linha ali na base da habilidade mesmo e não do jogo coletivo. Então é um Flamengo que de novo deixou muito a desejar. A gente sabia que havia o risco de eliminação, mas eu acho que nem o mais pessimista dos torcedores rubro-negros imaginava uma eliminação desse jeito. E faço aqui, só para encerrar, uma lembrança para os detratores do VAR. Imagine o que teria sido essa semifinal sem o VAR. Quer dizer, um jogo importantíssimo que rende ao Atlético Paranaense, no mínimo, 23 milhões de reais por essa classificação à final. É muito dinheiro em jogo essa classificação. E se não fosse o VAR, o primeiro tempo poderia ter terminado, por exemplo, 1-0 para o Flamengo, porque o pênalti não teria sido marcado para o Atlético Paranaense e teria sido marcado um pênalti absurdo para o Flamengo. Então, os detratores do VAR, nessa hora, eles desaparecem. Hoje tem o VAR também, que funcionou no Maracanã. Antes de eu ir até o Pedro Ivo Almeida e o Vitor Birner, os destaques deles, eu vou colocar outra questão aqui do programa. O Gabigol, concedendo entrevista ainda no gramado ao final do jogo, dizendo que, olha, tem que saber perder. Já ganhamos muito, tem que saber perder também. Por quê? Porque os torcedores não cobraram só o Renato, cobraram também vários jogadores do Flamengo. Enfim, a coisa está fervendo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Vamos colocar o Pedro Ivo Almeida para trazer o destaque dele também aqui, nesta abertura quente do Linha de Passe de hoje. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Preto? Boa noite para você, Jean e Calçade aí no estúdio. Birner de casa com a gente daqui a pouco, fã de esporte que nos assiste. Você falou da entrevista do Gabriel, então eu vou utilizar uma palavra do Gabriel para não parecer que é somente um julgamento nosso aleatório. O Gabriel fala em decepcionante, e foi. E não é decepcionante somente por 3-0 do Atlético, porque tem mérito de um time que entrou e se propôs a fazer isso, cumpriu muito bem. Mas é decepcionante pela sequência de jogos que a gente vem alertando aqui há alguns dias já. O Calçade falou que a gente vai passear por outros jogos, acho que é por aí também, para a gente tentar entender o que acontece hoje. Basta puxar uma memória recente desse time do Flamengo, é uma decepção que esse time não joga. Renato viveu de desculpas, de calendário, de desfalques. Hoje tinha talvez 2 de seus 3 principais jogadores, né, o Gabriel e o Bruno, só não tinha o Arrascaeta. E mais uma atuação decepcionante, como bem frisou o Gabriel. Muito além da eliminação em si, de um time com muito mais investimento, muito mais valor técnico, mas a sequência de jogos decepcionantes desse Flamengo do Renato. Preto. Legal, então aqui no Linha de Passe, destacando aí, evidentemente, a vitória, como falou o Paulo Calçade, né? Méritos e virtudes do Furacão, os problemas do Flamengo. E agora o Vitor Birner trazendo o destaque dele também. Tudo bem, Birner? Boa noite. Boa noite, Prieto, professor Calçade, Jean, Pedro. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que esse jogo trouxe uma novidade negativa para o time do Flamengo. Porque a gente sabe que o Flamengo tem problemas coletivos e a gente
critica aqui as coisas que o Renato não consegue acertar na equipe. A gente sabe que o Flamengo, quando perde muitos jogadores, não foi o caso de hoje, ele sofre por falta de padrão. E hoje, mais uma vez, como aconteceu, por exemplo, hoje talvez tenha sido até um pouco melhor, na semifinal da Libertadores contra o Barcelona do Equador, no Maracanã, e a gente chamou a atenção aqui que o resultado tinha a ver muito com a parte técnica e não com o jogo coletivo, e muitos foram às redes sociais para me xingar, eu imagino que eu não tenha sido o único. Hoje, de novo, aconteceu isso, do jeito até um pouco melhor, porque o Flamengo hoje foi um pouquinho melhor taticamente, apesar de ter sido muito mal do que foi naquela partida. E como não consegue encaixar um jogo coletivamente bom, não tem muita coordenação ofensiva, os jogadores individualmente começam a errar, deu espaços para os contra-ataques aos montes. O Atlético poderia ter aproveitado ainda mais os contra-ataques no primeiro tempo e não consegue marcar direito, os jogadores começam a ficar irritados em campo. E quando a gente fala de gestão de grupo de um treinador, é exatamente para os jogadores entrarem como fizeram os Atlético Paranaense. Aliás, meus parabéns ao Atlético Paranaense pela frieza e capacidade dos jogadores cumprirem as determinações táticas da equipe, por entenderem a hora de esfriar o jogo, a hora de aquecer o jogo, por entenderem a arbitragem, que para mim o árbitro também estava muito nervoso, principalmente no início do jogo, mas os nervos fizeram que os jogadores do Flamengo fossem se perdendo ao longo da partida cada vez mais. Era preciso que no segundo tempo, no abafa, achasse um gol para tentar trazer, entre aspas, a arquibancada para dentro do gramado e aí conseguir reverter a situação. Não conseguiu fazer o gol, as falhas foram acontecendo, uma atrás da outra, o Santos brilhou em alguns momentos e no final um contra-ataque selou a classificação mais que justa do Atlético Paranaense. Ou seja, o Renato, que eu elogiei inclusive, e a gente, acho muitos aqui elogiaram, não sei se todos, pela gestão de grupo, mostrou que taticamente você tem como perder o grupo. Não para si, mas para o jogo de futebol e para uma decisão de campeonato. Birner, falando também do Furacão, aliás, eu conversava com o Calçade e o Jean, a gente acompanhava aqui do estúdio o jogo, e impressionante foram quantas finalizações do Furacão no segundo tempo? A eficiência do Atlético? Do Atlético foram no segundo tempo? Vamos 3. puxar. Do No jogo, Atlético no foram jogo duas. inteiro foram só 3, Preto. 3? No jogo inteiro só No jogo 3. inteiro foram 3 no alvo, entraram. 3 no alvo. No segundo tempo ele fez 3 um no gol. alvo, as 3 entraram. E o Flamengo, isso. o Flamengo Uma finalização. chutou 25, acertou 11. Foram 11 defesas do Santos. Agora, o que... 11 defesas do Santos. Chamar o grupo, recuperar o grupo. Por exemplo, tem um jogador que eu acho que foi o cara que o Renato conseguiu dar grande mudança. Foi o Michael, até que entrou, quase faz um gol antológico. Mas ali é uma questão não tática, mas é uma questão humana. E ali o jogador passou a jogar. Mas nem sempre é só essa a gestão que você vai conseguir e vai precisar fazer. Hoje o time precisava de mais. Você tinha basicamente a equipe titular, sem o Davi Luiz, que mal jogou, chegou e jogou ali, se lesionou, e faltava realmente o Arrascaeta. O Arrascaeta, o que fez o Renato? Tentou simular um Flamengo e onde joga o Arrascaeta tinha ali Andrés Pereira. Porque o Bruno Henrique vem muito para a área. Tanto que na Libertadores, o que chamou a atenção? Sai Gabigol da área, Bruno Henrique na área, bola do Gabigol. O Bruno Henrique deixou de ser aquele jogador da beirada, nesses confrontos, ele vai no mano a mano, para ser um jogador da área do Flamengo. E aí você pode levantar a bola na área do Flamengo com a presença dele lá. E o Gabigol circula. Tá bom, e lado esquerdo, como ocupa? O direito, Everton Ribeiro, e esquerdo, vai Andrés. E entra o Diego no time. O Diego, eu senti o Diego um pouco assim na dúvida, se ele subia ou se ele se preocupava com o Ilharão. Concordo. Fora a dúvida física. Física, porque era um time... O Flamengo tinha lá, o Felipe Luiz vem muito para trabalhar por dentro, o Isla passa, mas se precisar também ele segura, ele dá consistência para a linha. Aí vem Arão. Aí tinha Everton, Diego, Andrés, Gabigol e Bruno Henrique. Só que o Andrés, do lado esquerdo, no segundo tempo ele tira o Diego, traz o Andrés para a missão dele, e aí o Andrés de dublê de Arrascaeta passou a ser o Andrés de verdade, e não o outro jogador
que ele não existe no Flamengo, o André jogando nessa função. Ali o Flamengo melhorou muito. Então houve um equívoco no primeiro tempo de tentar criar esse Flamengo desse jeito. Não é por aí. Poderia ser o Vitinho? Talvez, poderia ser o Vitinho. Poderia ter entrado com o Michael logo de cara, já que o Bruno Henrique vai jogar dentro da área e não na beirada do campo onde estava o Michael. E isso foram alguns equívocos desse Flamengo contra um Atlético muito estruturado. O Atlético entendeu o Flamengo, veio com 3 zagueiros, com os laterais, fazia linha de 5, meio de campo trabalhava, porque você também não pode deixar a linha de 5 sozinha, os caras entram e ali... Sim, aquela bola nas costas da linha de 5, na profundidade, elas surgiram. E aí apareceu o Santos, como a gente está vendo. Ele foi bem também. Então, acho que isso é importante a gente ressaltar também, porque eu vejo que assim, a gente tem muito, isso que eu vou falar tem a ver com o Renato também. A gente tem uma tendência no Brasil de atribuir os méritos dos treinadores sempre à questão tática. Num país em que muitos dos treinadores não têm na questão tática o seu principal mérito. Então, eu vi muito isso com o Renato no começo do seu trabalho. Estou falando de elogios e de atribuições de mérito tático do Renato. E, sinceramente, eu sempre tive dúvidas em relação a isso. Também acho que técnico que tem esse mérito sabe explicar esse mérito, sabe falar sobre isso. O torcedor do Flamengo ficava bravo comigo quando eu falava a respeito disso. Foi indiscutível a mudança do Flamengo quando o Renato chegou, mas eu acho que essa mudança ela se deu muito mais pela questão que o Calçade estava falando ali, da administração do grupo, de conseguir atribuir uma intensidade para o time que o time não vinha tendo com o Rogério e tudo mais. Isso não se discute. E é um mérito também. Só que essa visão estritamente tática de tudo que acontece com a chegada de um técnico e essa atribuição do mérito sempre tático ao técnico, no Brasil não é assim. É óbvio que o Guardiola tem, o seu mérito não é estritamente tático, mas é primordialmente tático, né? É muito claro, isso é muito claro, não dá para não ver. Isso não chegou na bagagem do Renato para o Flamengo? Eu acho não que tem. não, eu insisto, eu acho que não. Eu falo agora com tranquilidade, não é porque o Flamengo foi eliminado, porque eu nunca vi essa diferença primordial do ponto de vista... Era um Flamengo que mordia muito mais, que pegava muito mais, com os jogadores atuando de uma maneira diferente, muito mais na intensidade, que é o que o Renato, inclusive, sabe comunicar, né? O Renato não sabe falar sobre tática, a gente já falou disso muitas vezes, ele já explicou. Então, assim, eu acho que o técnico que tem esses méritos, ele sabe explicar. Ele fala, olha, eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo, e muitas vezes pode não dar certo. Hoje mesmo, acho que o Calçade elogiou corretamente o Atlético Paranaense, o Alberto Valentim, e ele pode ter feito tudo certo, principalmente no primeiro tempo, acho mesmo que fez, mas as coisas podem dar errado. Pode. Então, nos 10, 15 minutos iniciais, o Flamengo poderia muito bem ter feito tempo foram 2 3 gols. finalizações em 10 minutos. Exatamente. Então, e o mérito do Valentim não existiria? O Flamengo está andando para trás? Não, mas esse é o Flamengo está andando para trás, é isso? Dia 22 de setembro, tá? Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Tá no Maracanã. Eu lembro o comentário da gente lá naquele jogo. Eu lembro que eu usei uma palavra um tanto dura, mas era o que a gente via lá de cima. Flamengo sem a bola, quando perde, e tem que correr para trás, nessa situação que a gente está vendo na tela. Você falou de como os gols que o Flamengo sofreu hoje. Exatamente. E não sofreu por acaso contra o Barcelona. É uma maçaroca. E eu não estou falando do Flamengo já com 5 alterações, todo lá na frente, está tudo bagunçado. Estou falando do Flamengo do primeiro tempo, que teoricamente mais organizado. Uma hora aparece o Davi, o Felipe Luiz sozinho, com 2... Ele como se fosse o central da equipe, com 2 atacantes do Atlético, e é o Nicão que passa a bola errado, porque senão seria mais um gol. Assim, isso é o balanço defensivo. Balanço defensivo é um princípio básico do futebol, que é o seguinte: enquanto eu tenho a bola e eu ataco, como eu me defendo? Prieto, quando nós tivermos a bola, tua função é estar aqui, ó, nesta função, essa de cobertura. Olho nesse outro aqui. Paulo Calçade, a sua é essa aqui, tá legal? E no momento que o time ataca, alguém precisa... Beabá do futebol. Beabá do futebol. Alguém tem que ser responsável por isso. E lá em setembro você olhava e falava, meu Deus, o que é isso? Hoje, outra vez, meu Deus, o que é isso? E o Atlético, tem gente, você tem Paulo Autuori,